Se eu pedir para uma pessoa realizar a soma 19 mais 12, por exemplo, muito provavelmente essa pessoa, se tiver um lápis ou uma caneta e um caderno em mãos, ela vai pegar esses dois números, o 19 e o 12, e vai fazer aquilo que a gente aprende na escola desde muito cedo, que é armar a conta. Esse armar a conta implica em que a gente coloca o 19 e o 12 um sobre o outro, de maneira em que fique organizado, né, de uma forma em que unidade esteja sobre unidade e dezena sobre dezena, e se esse fosse um número maior, centena sobre centena e assim por diante. Para além disso, em geral, o que as pessoas vão fazer é que depois de organizar os números dessa forma, elas vão começar a efetuar as somas e numa ordem que é uma ordem da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Muito bem, essas duas regras são regras que compõem aquilo que a gente chama em matemática de algoritmo tradicional da soma. A palavra algoritmo significa técnica. Então, técnica ou método, então nós temos aí um método, uma técnica tradicional para efetuar esse tipo de cálculo, em específico a soma. Essas duas regras, elas não são obrigatórias no sentido de que se a gente não segui-las, teremos uma resposta incorreta, um resultado errôneo. Não. Essas duas regras, elas funcionam no sentido de nos trazer alguma economia de cálculo e alguma facilidade, né? Primeiro, quando a gente organiza os números um sobre o outro, de maneira que as casas decimais fiquem alinhadas, unidade sobre unidade, dezena sobre dezena e assim por diante, o que a gente ganha aí é de fato uma organização. Né? E essa organização nos permite realizar as somas mais imediatamente em cada um dos agrupamentos, né, que a gente tem nos números aí que estão sendo somados. Então essa é a ideia de organizar os números um sobre com as suas casas decimais umas sobre as outras. Por outro lado, a regra, né, que nos coloca a somar, a começar os cálculos de trás para frente e não de frente para trás, também tem essa ideia de economia. Mas eu posso começar o cálculo da esquerda para a direita sem problema algum e a gente vai encontrar o mesmo resultado desde que a gente compreenda o que é que a gente está fazendo quando a gente está realizando uma soma, em especial pelo algoritmo tradicional. A ideia de começar de trás para frente é facilitar a nossa vida no sentido de que é mais rápido, em muitos casos, nos poupa aí alguma energia e algum tempo. Mas não é obrigatório e nem condição necessária, né, para que a gente consiga realizar esse tipo de cálculo. Muito bem. O que a gente precisa entender é o que de fato ocorre quando a gente está realizando uma soma utilizando essa técnica, utilizando esse algoritmo. Mais especificamente, vale a gente entender o que significa aquele famoso vai um, que sempre aparece quando a gente está fazendo uma soma utilizando esse método tradicional, né? Esse algoritmo tradicional da soma. Muito bem. Eu vou usar os mesmos números que eu já exemplifiquei. Vamos somar o 19 e o 12. Quando a gente vai somar esses números, a gente não necessariamente precisa usar essa técnica que todo mundo aprende na escola. Há outras formas de fazer isso, né? Mas, quando essa técnica em específico, o que ela faz é operar seguindo rigorosamente o nosso sistema de numeração. E aí é preciso lembrar que o nosso sistema de numeração é um sistema que tem duas características principais. Ele é um sistema decimal e é um sistema posicional.
Ele é decimal por quê? Porque ele faz contagens a partir de agrupamentos de 10 em 10. Então, o nosso sistema ele agrupa de 10 em 10. Até 10 eu posso contar do jeito em que as coisas estão. Mas, se a minha contagem passar de 10, eu obrigatoriamente preciso agrupar em grupos de 10, né? E é daí, então, que a gente tem as unidades, que se agrupam em grupos de 10 que constituem as dezenas. A cada 10 dezenas eu tenho um novo grupo de 10 dezenas que a gente chama de centena. 10 centenas me dão um novo grupo de 10 centenas que a gente chama de milhar e assim por diante. Então, essa é a estrutura do nosso sistema. É um sistema decimal, é um sistema de base 10. Para além disso, o nosso sistema é um sistema posicional. A posição do algarismo é o símbolo, são os símbolos, na verdade, nós temos 10 símbolos, né? São os símbolos que o sistema dispõe para representar os números. Então, a posição do algarismo, ela vai mudar, alterar o valor desse algarismo nessa representação. É o típico caso do número 12 e do número 21, que tem os mesmos algarismos na sua composição, mas com valores distintos justamente pela posição que ocupa. Então, ser posicional e ser decimal são as duas características principais do nosso sistema de numeração. A gente precisa ter isso em mente quando a gente está fazendo cálculos utilizando os algoritmos tradicionais. Quando a gente está somando 12 com 19, a gente pode fazer uma analogia no sentido de que eu tenho duas coleções e eu quero juntar os elementos dessas coleções e fazer uma contagem para dizer quanto é que eu tenho ao total. Essa é a ideia básica aí da soma. Se eu pensar numa coleção com 12 objetos e em uma coleção com 19 objetos, eu posso tranquilamente pensar que esses objetos estão soltos. Naquela coleção com 12 objetos, eles estão todos soltos, e naquela coleção com 19 objetos, eles estão todos soltos. Tranquilo. Entretanto, quando a gente está usando o algoritmo tradicional, a gente está obrigatoriamente respeitando as regras do nosso sistema decimal. E aí o que a gente precisa ter clareza é que aqueles 12 objetos e aqueles 19 objetos, cada um nas suas coleções, eles não estão soltos, eles estão agrupados. A cada 10 objetos a gente precisa agrupar. E a cada 10 grupos a gente precisa agrupar novamente e assim por diante. Então o 12 que está sendo somado, né, essa coleção que tem 12 objetos, ela tem na verdade um grupo com 10 objetos, uma dezena, portanto, de objetos, e 2 objetos soltos. E aquela coleção que tem 19 objetos, ela está organizada de forma que ela tem um grupo de 10, então ela tem esses 10 aí agrupados, e ela tem 9 objetos, esses sim, soltos. Perceba, a gente tem uma dezena e 2 unidades nesse grupo que tem 12 objetos, nessa coleção de 12 objetos, e a gente tem uma dezena agrupada e 9 unidades nessa coleção aí de 19 objetos. Então isso é muito importante para a gente entender o que acontece quando a gente usa o algoritmo tradicional. Os objetos não estão espalhados, eles não estão soltos, eles estão agrupados, obedecendo o nosso sistema decimal. Quando a gente soma 12 com 19, o que a gente vai fazer então é juntar aquilo que está agrupado da mesma forma. Então eu vou juntar as unidades que estão soltas, eu vou juntar as unidades que estão agrupadas em grupos de 10 e aí eu vou ver o que sobra. Essa é a ideia.
Quando a gente vai juntar as unidades soltas, a gente junta as 2 unidades com as 9 unidades. Ao fazer isso, a gente ganha 11 unidades. Entretanto, a gente está em um sistema que é decimal. E esse sistema nos obriga a juntar, né, a formar uma dezena toda vez que a gente tiver 10 elementos soltos. Então, esses 11 que eu ganhei juntando o 2 e o 9, eu não posso deixá-los assim de qualquer jeito. Eu sou obrigada a fazer essa troca. Que troca é essa? Eu vou trocar 10 elementos desse por um grupo de 10, né? Eu vou agrupá-los em 10. Com isso, a gente tem da junção dessas unidades soltas, 2 e 9, 11 elementos, que resultam em um grupo de 10, uma dezena, e uma unidade. Essa uma dezena é o famoso vai um que a gente tem quando a gente faz uma soma. Esse vai um, então, é essa uma dezena que a gente ganhou do agrupamento daquelas unidades que foram somadas. E aí, claro, por que ela vai para a casa das dezenas? Porque de fato ela é uma dezena. Então, se a gente quiser ser correto, a gente não vai dizer vai um, a gente precisa dizer que vai uma dezena, né? Vai uma dezena que agora vai ser somada às outras dezenas que já estavam organizadas. E aí a gente vai ter essa uma dezena que foi, mais a uma dezena que compõe a coleção de 12 objetos, mais a uma dezena que compõe a coleção de 19 objetos. E isso vai nos dar, então, 3 dezenas, 3 grupos de 10 e uma unidade que ficou solta, que não foi agrupada. E isso vai nos dar, então, como resultado, o número 31, que é o resultado dessa soma 12 com 19. Então, toda vez que a gente fala vai um, a gente precisa ter clareza de que esse 1 que está indo não é uma unidade, mas a depender da posição em que ele está ocupando, ele vai ser uma dezena, ou uma centena, ou 1 milhar, e assim por diante. E ele é resultado, então, de junções que a gente realizou e que ultrapassaram 10 e que, portanto, precisaram ser agrupadas em grupos de 10. Bom, esse é o significado dessa técnica que a gente chama de algoritmo tradicional da soma. Existem outras formas de a gente realizar somas. Eu não preciso seguir essas regras, mas é importante a gente entender, né, o que acontece quando a gente está utilizando isso. Por exemplo, para eu somar 12 e 19, ao invés de usar essa estratégia, que é bastante comum, que a gente aprende na escola desde muito cedo, a gente pode utilizar algo no sentido da decomposição dos números. Eu sei que 12 é 10 mais 2, eu sei que 19 é 10 mais 9, eu posso simplesmente somar 10 e 10, 20, 9 e 2, 11, 20 mais 11, 31 e fiz essa operação utilizando a decomposição dos números e não necessariamente o algoritmo tradicional. Isso funciona para qualquer soma que a gente queira. Se eu tiver, por exemplo, 124 mais 48, eu posso organizar, seja no papel ou na cabeça, esses 124 e 48, obedecendo essa técnica do algoritmo tradicional, tudo bem? Ou eu posso trabalhar por decomposição e pensar, por exemplo, que 124 mais 48 é 120 mais 40, que dá 160, certo? E é 4 mais 8, que é 12, portanto, 160 mais 12, que é igual a 172. O que eu fiz agora foi realizar uma soma através daquilo que a gente pode chamar de decomposição dos números e que não vai utilizar, portanto, esse algoritmo tradicional que eu acabei de conversar aqui com vocês. Bom, é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente conversa um pouco sobre o famoso
pede emprestado que vai aparecer então nas operações de subtração que realizam o algoritmo tradicional.